Fala pessoal, galera da TF, como vocês estão? Estamos aqui com mais uma entrevista inédita do nosso podcast, treinador de futebol, para falar com ele, um grande treinador, professor, com mais de 20 anos de carreira, passagens por vários clubes como Atlético Goianiense, Ceará, CSA, Vila Nova, Vasco, enfim, a lista é imensa. Também trabalhos no mundo árabe. Vai contar um pouco aqui da sua trajetória. Professor Marcelo Cabo. Bom dia, professor Marcelo. Primeiramente, obrigado por ter atendido aqui nosso convite. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer imenso participar do programa. Valeu, professor. A gente queria começar lhe perguntando como foi assim o seu início no futebol. A gente viu que teve um período de atleta no Vasco da Gama de futsal, né? E depois começou seus trabalhos ali no começo dos anos 2000, quando assumiu o Bangu. Mas queria lhe perguntar um pouco dessa sua trajetória inicial no futebol e como foi assim a escolha por seguir na profissão da área técnica aí. Na verdade, eu fui um atleta de futsal, né, de alto rendimento, joguei em alguns times no Rio de Janeiro, como Flamengo, Vasco, Fluminense. Na época, o Tio Santos era uma equipe que encampou a Bradesco. Depois eu joguei na Espanha, no Valência, e tive uma carreira de atleta de futsal até os 32 anos. Aí, quando eu estava no Fluminense, recebi um convite para assumir a equipe, né, fazer a transição de atleta para treinador. Eu confesso que não estava nos meus planos, eu ainda tinha uma ideia de jogar mais alguns anos, mas a visão do diretor da época achava que o meu capitão da equipe tinha uma liderança boa, e é um cara que tinha uma visão tática muito boa do jogo. O Fluminense me fez essa oferta e eu aceitei no final de 98, setembro de 98, e aí eu parei de jogar e assumi o time de futsal adulto do Fluminense. E aí no final de 99 eu recebo o convite para o futebol de campo, para assumir a base do Olaria, o Sub-13. E aí eu começo aí a minha carreira de treinador do futebol de campo. Foi uma carreira, assim, meteórica, porque em 2000 eu já estava no infantil, já Sub-15, depois já passei no próprio 2000 para Sub-17, 2001 já estava no 20, e afinal, em 2002 eu assumo a equipe principal do Olaria no campeonato estadual. Aí depois essa trajetória toda aí, que 2004 já tive no Bangu, 2004, e aí 2003 no Madureira, e aí vou para a Arábia, até eu chegar à Copa da Alemanha de 2006. E depois essa sequência que vocês já conhecem. E professor Marcelo também, já que o senhor tocou no ponto, né, do futebol árabe, queria lhe perguntar justamente isso. O senhor tem no currículo experiência de duas Copas do Mundo. A primeira na Arábia Saudita, né? Auxiliando o grande professor Marcos Paquetá, que já tivemos o prazer aqui de entrevistar diversas vezes. E depois, em 2010, na seleção brasileira, na função aí de observador técnico. Queria lhe perguntar como é que foi vivenciar essas experiências no maior torneio de futebol do planeta, em funções diferentes, em duas seleções diferentes, o quanto isso aí foi também enriquecedor na sua carreira, na sua trajetória. Experiência ímpar, né? Você ter a oportunidade de participar por duas vezes na maior competição do planeta, sendo a seleção brasileira principal, uma pela seleção da Arábia na Alemanha em 2006, uma trajetória assim, para chegar na seleção da Alemanha foi uma coisa surpreendente, porque eu tinha ido para a Arábia para trabalhar no Sub-17 do Al Hilal, na temporada 2004-2005. A gente se sagra campeão saudita. Em 2005, o Paquetá me convida, ele era treinador do Al Hilal, para assumir a seleção com ele. A seleção já estava classificada para a Copa do Mundo. E aí a gente vai para a Copa da Alemanha. E aí eu fico por 3 anos na, na seleção, 2005, 6 e 7. Foi uma experiência boa na Copa, que a gente enfrenta a Tunísia, a Ucrânia e, por último, a Espanha, né? A Espanha que depois se sagrou campeão do mundo, com Piquet, Xavi, Iniesta, Davi Villa, aquela seleção que se tornou depois uma das maiores seleções do mundo, sendo campeão do mundo. E aí, em 2007, a gente sai da seleção da Arábia
eu vou receber o convite do Jorginho para a seleção brasileira. E aí é um momento, cara, épico da carreira de qualquer profissional. Você tem a oportunidade de trabalhar na seleção do seu país, uma seleção que a gente tinha certeza que participaria da Copa do Mundo. E eu chego na seleção depois da Copa América vencida pela seleção brasileira. E aí eu participo da toda a eliminatória, a gente se sagra campeão da Copa das Confederações, e aí a gente chega até o Mundial, Copa do Mundo da África do Sul, de 2010, a gente com aquela trajetória, infelizmente a perda da classificação para a Holanda naquele fatídico jogo, aquele fatídico segundo tempo. Então, assim, eu primeiro quero sempre agradecer ao professor Américo, o Dungo, o Jorginho, ao Paquetá pelos convites e as oportunidades. E enriquece muito, né? A gente, como profissional, você tem um intercâmbio muito grande com seleção de vários continentes, vários países, né? Me deu a oportunidade de conhecer, né, a filosofia e a cultura de vários países no futebol. O meu cargo permitia isso, de viajar muito, você acompanhar muitas seleções. Isso com certeza me agregou um know-how, uma experiência muito grande na minha carreira, de ter essa visão global do futebol. Então, isso aí é uma coisa que me ajudou muito na minha trajetória até o dia de hoje. Já que a gente está falando também sobre seleções, sobre o mercado do futebol árabe, como é que o senhor tem visto, professor Cabo, esse momento atual da Liga Saudita, onde muitos jogadores estrelados têm ido para lá, grandes treinadores também, que já passaram até por Premier League, por grandes clubes da Europa, e também temos lá dois representantes brasileiros, professor Chamusca e professor Odair. Queria perguntar como é que o senhor está enxergando esse momento lá no futebol árabe, e a tendência é crescer cada vez mais, não é verdade? É verdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 países do Golfo, né? Tanto a Arábia Saudita, quanto no Kuwait, quanto no Emirados Árabes, né? Mas o maior período que eu passei foi na Arábia Saudita. Foram 3 anos consecutivos. Então eu conheço bem, né, a liga, eu conheço bem a seleção, conheço bem o que o país, a diferença e a transição, né, do futebol árabe da época que eu estive lá, de 2004 a 2007, e o que representa hoje a Liga Árabe, o futebol árabe. Né? A gente tem muitos amigos que estão lá. Eu fico muito feliz em ver o Chamusca com muito sucesso, né, na seleção, na Liga Árabe, não só dessa temporada, mas ele já vem fazendo bons trabalhos, né? E agora a ida do Odair, porque foi um mercado, né? Foi um país que os brasileiros dominaram durante muitos anos, e de uns anos para cá a gente perdeu um pouco a fatia desse mercado para os europeus. E agora a gente volta a ter representantes, né, capacitados como o Odair e o Chamusca, né, na Primeira Liga, e hoje, sem sombra de dúvida, a Arábia Saudita deu um passo para que seja uma das maiores ligas do mundo. Posso comparar quando começou nos anos no início dos anos 90 ali, o Japão, há pouco tempo a China, e agora eu acho que a Arábia Saudita toma, né, esse primeiro do ranking aí do mercado da Ásia, concorrendo aí com o mercado europeu. Isso é muito bom, né, para os brasileiros, que é um país, é uma liga que gosta muito não só dos jogadores brasileiros, mas também dos profissionais brasileiros. Então, eu acho que hoje eu tive uma notícia que é 2034, né? A Austrália parece que vai desistir da candidatura à Copa do Mundo, e parece que a Arábia Saudita é a forte candidata para sediar a Copa do Mundo. Então, eu acho que de hoje até 2034, a Liga Saudita vai ser uma liga cada vez mais forte. Isso é muito bom para o futebol mundial. E também havia até a possibilidade, né, professor Marcelo, da Arábia assumir a candidatura da Copa de 2030, né? Também é, todos falam que esse movimento, né, que até o governo faz, de injetar dinheiro nos clubes, de crescer a liga, é visando a Copa do Mundo. Tinha esse objetivo de 2030 que não foi alcançado porque já foram definidas, né, as sedes, mas 2034 fica sendo como o principal foco, né, conforme aconteceu também no Catar em 2022. Como é que você enxerga aí a Arábia Saudita, o potencial que o país tem
de sediar a próxima Copa do Mundo de 34? Ela tem grandes possibilidades, né? Até pela questão geográfica, a, a Arábia Saudita ela é bem maior do que, né? O país é bem maior do que o Catar. Então, assim, a possibilidade de ter mais de uma sede, né? Porque o Catar foi feita todo o Mundial em Doha, né? E a Arábia Saudita é um país um pouco maior ali. Ele tem Riad, tem Dammam, tem Jeddah. São cidades que têm uma estrutura muito grande. Então, assim, eu acho que tem toda a possibilidade da Arábia Saudita fazer uma Copa do Mundo muito boa e ao longo desses anos o país foi abrindo, né? Tem uma abertura maior para os estrangeiros, não só. Hoje você tem a possibilidade de fazer turismo, né? E lá entrar na Arábia Saudita como turista, coisas que 2004, 5, 6, quando eu tive lá 7, era impossível disso acontecer. Então o país tem tido uma abertura, mulheres já podem frequentar o estádio, mulheres já podem dirigir, está um país muito mais aberto do que foi na época que eu estive lá. Então isso é muito bom em todos os quesitos, né? Tanto humanitário quanto a parte de esporte. Então isso é bom para tudo. Esse mercado é um mercado que vai crescer muito. Legal, professor Marcelo. Bom saber um pouco mais aí do que acontece, né, no futebol saudita e de toda essa evolução, né? Quando nós conversamos algumas vezes também com o professor Paquetá e também com tantos outros que passaram, né, pelo mundo árabe, todos destacaram a evolução, né? Tanto da liga como do país, como de tudo ali que cerca, não é verdade? E a gente também queria lhe perguntar, professor, a gente falou da sua primeira experiência na Copa do Mundo, que foi 2006, e queríamos lhe perguntar também sobre 2010. Afinal, o senhor esteve aí na comissão do professor Dunga naquela Copa, né, que a seleção vinha jogando bem, fez um pré-Copa, vamos dizer assim, muito bom, com eliminatórias, Copa das Confederações, Copa América, e teve aquela polêmica também da época sobre levar o Ganso e o Neymar, que acabaram não sendo levados, né? Muito se falou, né, no debate esportivo sobre aquele momento. E a seleção acabou sendo derrotada pela Holanda, né? Fez um primeiro tempo bom, o segundo tempo deu uma caída e acabou sofrendo ali a virada, num grande jogo lá do Snyder. Queria lhe perguntar, professor, como foi aquela experiência, né? E na sua visão, o que aconteceu naquele jogo contra a Holanda, no contexto ali, para ocorrer aquela derrota que foi muito doída, visto que era uma geração muito boa que disputava a Copa naquele momento. A gente tinha uma seleção muito bem coesa, né? A gente vinha de uma sequência. O Dunga, até aquele momento, foi o treinador que teve o melhor rendimento pré-Copa do Mundo na história da seleção brasileira. Se eu não tenho dúvida, eu acho que o Tite agora para essa Copa que conseguiu ter os números melhores do que o Dunga. Então a gente vinha de títulos da Copa América, como você bem falou, uma eliminatória bem tranquila, a primeira colocação, um título da Copa das Confederações e a seleção chega, né, ao Mundial bem definida, né, e uma seleção muito unida, muito fechada, muito coesa. O Dunga tinha um comando daquela seleção na mão. E falando um pouco, antes de eu falar do contexto do jogo da eliminação para a Holanda, vou falar um pouquinho da questão do Ganso e do Neymar, que era uma coisa que, né, depois Copa do Mundo foi muito falado e se a gente lembra bem, eles eram muito jovens e foi em 2010 no Campeonato Paulista onde eles deram assim o grande boom, né, que todo mundo conseguiu enxergar que eles tinham feito a transição de base para o profissional de verdade mesmo, onde eles se consolidaram como jogador profissional ali de verdade mesmo. E aí a seleção ali já estava bem estruturada, né? Já estava. Quando você chega no semestre da Copa do Mundo, praticamente a tua seleção está fechada. E essa seleção já vinha trabalhando desde a Copa América com o Dunga, né? Claro que no período houve algumas observações,
mas os dois eram muito jovens e o Ganso chegou até a ficar na pré-lista, né, de substituição, o Neymar não. Na minha visão, era uma seleção que a gente tinha pouca opção de jogador de confronto, enfrentamento de 1 para 1. Eu acho que esse quesito era uma questão que poderia pensar no Neymar, porque ele é um jogador com essa característica e era muito mais naquela época, de drible, de enfrentamento. Mas a seleção ela tinha um modelo de jogo que, como a gente tinha poucas opções de jogador de enfrentamento, era uma seleção que jogava mais com 4 homens no meio campo, um jogo mais apoiado, um jogo de mais combinações por dentro, pelo fato de não ter, né, jogadores da característica, como você chama hoje o ponta agressivo de dribles. O Robinho já tinha mudado um pouco a sua característica, ele já era um extremo, jogava mais vindo por dentro e com mais jogos apoiados, mas a seleção se encaixou bem. E aí, quando eles tiveram esse destaque no Paulista de 2010, a seleção já estava bem definida e o Bruno resolveu não levá-lo. E quanto à Copa, a gente fez uma Copa do Mundo muito segura. Eu lembro que na fase de grupos a gente classificou assim, muito tranquilo, jogando bem, né, com jogos bem consistentes. E aí a gente chega no jogo da Holanda. Eu me lembro que o primeiro tempo a gente teve uma predominância muito grande do jogo, fizemos 1 a 0, poderíamos ter já definido o jogo ainda no primeiro tempo, tivemos aí 2, 3 chances de ter matado o jogo. E aí, quando você disputa uma competição do nível, né, de uma Copa do Mundo, você vai pegar uma seleção como a da Holanda, o intervalo dá a possibilidade deles voltarem diferente no segundo tempo. E foi o que aconteceu. A Holanda voltou bem no segundo tempo, conseguiu se reorganizar, a gente equilibrou o jogo, toma um gol que, né, foi aquela indefinição do cruzamento, que foi um gol que a gente sentiu muito e aí veio a eliminação. Então, eu costumo resumir que nós jogamos em todo o período em que tivemos à frente da seleção, meio tempo mal que custou, né, o título mundial, que a gente tinha muita convicção que poderíamos ter vencido aquele mundial. E eu, vivendo aquilo dia a dia, estando lá, né, trabalhando lá, eu tinha muita convicção que a gente ganharia aquele mundial. Verdade, professor Marcelo. E já que estamos falando sobre seleção brasileira, lhe perguntar até a sua visão, a sua opinião de como o senhor enxerga a seleção neste atual momento, né? Viemos também de uma Copa do Mundo ano passado que também poderíamos ter ganho, né? Até costumo dizer com os amigos, né? O pessoal até pode concordar ou discordar, né? Mas que desde 2002 a melhor geração foi a da última Copa, né? A que teve assim mais possibilidades devido a ter vários jogadores estrelados tanto no time principal como no banco, né? A gente via assim que tinha grandes possibilidades, mas acabou não acontecendo. Estamos agora em 2023 com o professor Diniz no comando ainda de forma interina. Se fala sobre uma provável vinda do Carlo Ancelotti, né, mas até agora nada definido. Queria perguntar para o senhor, professor Marcelo, como o senhor enxerga também o atual momento da seleção brasileira. A seleção ela vive um momento de transição, né? Com a chegada do Diniz, o novo treinador, depois de um ciclo grande com o Tite. A gente, na história do futebol, é muito difícil você ter um treinador por 3 Copa do Mundo se ele não conseguiu vencer nenhuma, né? Porque eu sou a favor da continuidade. Quanto mais participação que o profissional tem na competição, mais know-how ele tem para, costumo dizer que ele está mais perto de ganhar a próxima. Mas, infelizmente, não teve a continuidade do Tite. Eu acho que esse impasse do treinador, né, para o reinício do, do novo ciclo, eu acho que prejudicou bastante esse período em que nós ficamos sem o treinador principal e foi entregue ao Ramon, porque você ficou quase um ano que a Copa ela já atrasou, né? Em 6 meses, por causa de ter sido no Catar. E aí você depois tem mais um ano sem o treinador principal. Então você coloca aí 1 ano e meio
de atraso de planejamento para a próxima Copa do Mundo. E, e, e agora entra o Diniz como um interino, né? Então, se houver uma troca do Ancelotti pelo Diniz, nós vamos aí ter dois anos e meio de defasagem de um trabalho para a próxima Copa do Mundo. Isso é muito prejudicial. Eu seria a favor da continuidade do Diniz, já que ele entrou nesse início de ciclo agora, está começando o ciclo, a seleção está numa transição, né, de nomes, de valores. Aqueles jogadores jovens que foram na última Copa do Mundo, como Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, alguns outros atletas, serão mais protagonistas na próxima Copa do Mundo. Então, essa troca de comando da seleção, ela pode ser muito prejudicial na sequência, para a proximidade da próxima Copa do Mundo, porque a gente pode ter 3 treinadores diferentes em um ciclo de 4 anos de Copa do Mundo. E a gente apregou sempre a continuidade de trabalho, porque é difícil, porque a seleção não é igual ao clube, que você pega um clube e você treina todos os dias, você está ali todos os dias reunido, fazendo reuniões, melhorando seu elenco, recalculando o planejamento. A seleção você reúne para 2, 3 treinos, 2 jogos da eliminatória, depois você não tem mais essa seleção junto. Então, eu acho que esses 2 anos e meio, se o Ancelotti vier, vai ser muito prejudicial. A gente vai colocar 2 anos e meio, vamos jogar fora para apostar 1 ano e meio num treinador para um próximo ciclo de Copa do Mundo. Vamos aí acompanhar, né, as cenas dos próximos capítulos em relação à seleção brasileira, né, professor? Sempre torcendo para que conquiste aí o hexacampeonato na próxima Copa. E professor Marcelo, vamos falar agora sobre a sua trajetória no futebol brasileiro, que é muito extensa. São aí vários clubes em todas as regiões do país, né, títulos estaduais. E gostaria de começar perguntando sobre a Série B, né? O senhor tem uma grande experiência, grandes conquistas na Série B, teve título em 2016, teve acessos também. E a gente queria lhe perguntar, professor, sobre as particularidades desta competição. Recentemente, o professor Anderson, que hoje está no esporte, falou em uma das suas entrevistas sobre a questão da oscilação. Basta você olhar na tabela e ver que a diferença de pontos do primeiro até o sexto, sétimo, oitavo colocado é pouca. Tem ali 5, 6 pontos, né? 6 pontos é só o Botafogo que está líder na Série A do segundo colocado, né? Às vezes na Série B esses clubes estão maiores nesse escopo aí, né? Queria lhe perguntar, professor, as particularidades dessa competição, por que as equipes oscilam bastante ao longo dela e quais são assim as grandes dificuldades e desafios da Série B. Eu sou um profundo conhecedor dessa competição, que eu reputo como uma das mais difíceis de ser jogada, por algumas particularidades, né? Primeiro você inicia, vamos iniciar uma pré-temporada, e aí você começa o primeiro quadrimestre, né, que a gente chama de janeiro, fevereiro, março e abril. São os campeonatos estaduais, são os campeonatos regionais, Copa do Brasil. E aí você monta um elenco, provavelmente essa equipe que você está trabalhando, ela não tem um suporte financeiro para o início dessa temporada. E aí você monta um elenco que provavelmente não é o teu elenco. Na regra, não é o teu elenco da Série B. E aí você começa um estadual, onde você disputa uma competição muito difícil, com várias equipes que só tem aquela competição, é a Copa do Mundo. Isso você vai tendo, paralelamente, vamos falar de um clube do Nordeste, você tem a Copa do Nordeste, aí você também agora tem a Copa Verde no primeiro quadrimestre e a Copa do Brasil. Então, geralmente, quando você passa por esse crivo dos 4 primeiros meses, você vai começar uma Série B já tendo que reformular o teu elenco, porque você ganha uma competição ou não chega em nenhuma delas, aí você vai começar a ver o mercado. E aí você já joga praticamente boa parte desse teu trabalho dos 4 meses fora, porque você começa uma Série B talvez tendo que trocar 4, 5, 6 jogadores se você não tem sucesso no primeiro quadrimestre. E aí você inicia uma competição,
da Série B. Talvez muitos dos treinadores que começam nos clubes não conseguem nem emplacar a Série B por causa da cobrança dos resultados do primeiro quadrimestre. E aí você entra numa competição que para mim é uma das mais difíceis do Brasil, quando você começa a entender, às vezes, o desnível de orçamento da competição, né? Isso é notório, alguns clubes têm um orçamento muito maior do que os outros. E aí também ela entra a questão da geografia da competição, né? Por que eu falo que a Série B ela é muito mais difícil do que a Série A e qualquer outras competições? Por causa da questão de logística. Vamos falar que ano que vem tem o Paysandu, né? No norte do país. Aí o Paysandu vai jogar contra o Brusque. Cara, se você colocar aí, são no mínimo 12 horas de viagem, dele sair de Belém, fazer uma conexão em Brasília, depois ir até Florianópolis e depois ter que pegar um ônibus. Se você olhar isso aí, entre saída dá quase 12 horas. Então, assim, a questão geográfica, a experiência na questão de logística é muito importante, né? E isso é um fator que influencia muito dentro da competição, a questão. Montagem de elenco hoje, você já tinha uma situação muito difícil nas transições, porque você hoje tem as janelas, né? Coisa que não existia antes. Você, quando precisa recalcular uma rota, tirar alguns jogadores, trazer outros, você tem muita dificuldade na questão hoje que existem as janelas, é muito difícil. É um campeonato muito democrático, muito homogêneo, porque o Lanterna ganha do líder com, 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 com várias vezes isso acontecendo, porque é um campeonato muito nivelado. Quando vai começar, às vezes, uma Série B, como foi de alguns anos, você aponta um time do G12, como foi o Cruzeiro, que ficou alguns anos e permaneceu, outro. Você fala assim, esse aqui vai subir com o pé nas costas, mas... E aí chega um CSA na vida, aí, como foi 2018, e é vice-campeão, como foi o Atlético de 16, comigo, como foi campeão brasileiro, e algumas surpresas assim durante a competição. Por isso que essa competição ela é muito democrática. E aí você tem que ter banco de dados, tem que ter perfil de atletas para essa competição. Você viu hoje o modelo dessa Série B desse ano, se você olhar, tem 5 times com 2 vagas por rebaixamento para baixo e para cima do nono, eu acho que nono, oitavo, em diante, todos têm chance de acesso ainda. Então ficou uma competição, como a gente diz, muito achatada, né? Hoje você tem poucas equipes já faltando 4 rodadas, com aquela que não sobe nem cai, né? Já de, que a gente diz, né, entre aspas, já um pouco de férias. É uma competição muito, muito difícil. Eu já milito nela desde 2015, né? Eu já tenho aí quase 10 temporadas, 9 temporadas na Série B. E aí a gente, ao longo desses anos, conseguiu alguns êxitos aí, como campeão com o Atlético, vice com o CSA, depois um acesso com o Goiás 2021, e a gente tem um conhecimento pleno dessa difícil competição. E o que é que você também poderia falar, professor Marcelo, sobre o título de 2016 com o Atlético Goianiense, né? Passa um pouquinho daquela campanha, do elenco, como foi assim aquela trajetória que culminou no final com a conquista do Dragão. Ali eu tive um convite, né, do Atlético ao final do estadual, como eles ficaram eliminados para o Anápolis. E aí eu fui convidado para assumir para a Série B. Eu chego no Atlético, como o Atlético não chegou à final, ele teve 3 semanas de intertemporada, e eu digo para você que aquilo foi fundamental, muito, muito importante para que a gente pudesse começar a Série B de 2016 muito forte. Me lembro que na minha chegada o Adson conversou comigo que o orçamento não era um orçamento que ele poderia fazer muitas trocas daquela equipe que terminou o estadual por questão de orçamento, ele teria que manter aquela base e ele não conseguiria trazer muitos reforços. A gente me lembra que a gente só trouxe o Michel, que era do Novo Horizontino, que depois foi para o Grêmio, e aí foi uma peça que encaixou muito bem naquela equipe. E aí o bom é que a gente teve
da minha chegada, mais 2 semanas, 15 dias para o início da Série B. A gente trabalhou bastante, principalmente a parte psicológica dos atletas, porque eles estavam muito abalados com a perda da vaga para a final do Campeonato Goiano. E o Adson falou que era com aquele elenco que eu teria que iniciar a competição. E ele tinha muito temor, porque no ano anterior o Atlético tinha livrado o rebaixamento, só faltando 2, 3 rodadas, né? Possibilidade de rebaixamento. E ele não queria ter uma competição tão inconstante como ele teve em 15. E aí a gente conseguiu conhecer bem o grupo e ter uma boa base, começar bem a competição. Lembro que foram 5 jogos, a gente venceu 4, perdeu só 1. E aí a gente entra no G4 e fica toda a competição no G4. Nos últimos 10 jogos a gente venceu 9, empatou 1 e nós tivemos 10 pontos de diferença no final do campeonato para o Avaí, que foi o segundo colocado. Então foi uma competição que a gente não tínhamos jogadores assim muito conhecidos no cenário nacional. Nosso orçamento não era um orçamento muito grande, mas tinha uma equipe que encaixou, como a gente diz no futebol, entendeu a minha forma de jogar. Eu acho que o time foi muito feliz quando eu fiz os encaixes da posição dos jogadores, e aí ela foi muito bem. A nossa equipe tinha o Kevin no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, a zaga era o Marlon, que hoje é o zagueiro do Cuiabá, junto com o Lino, que era nosso capitão. Depois ele lesionou, entrou o Ricardo, que hoje joga a Série A pelo América, e o Romário, lateral esquerdo. Meio campo era Pedro Bambu, Michel e Jorginho. E aí tínhamos o ataque Magno Cruz, Viçosa e Gilcinho. E naquela Série B o Magno foi considerado o melhor jogador da Série B. E aí a gente tinha, assim, no papel não era um time de grande expressão, mas eles compraram a ideia, a gente encaixou essa equipe e ela jogou como titular por boa base do campeonato. Legal, professor. Legal saber a trajetória da equipe campeã e também como é que você está enxergando, professor Marcelo, a Série B deste ano, né? Tá bem disputada. O Atlético Goianiense, que está hoje com o professor Jair Ventura, entrou no G4. Tem o Juventude do professor Carpini, que também está ali. O Vitória do professor Condé, que assumiu a liderança, está bem encaminhado também para ser o campeão, conseguiu acesso. Como você está enxergando a competição nesse ano? Está disputada como sempre? Ela talvez seja uma das mais competitivas nas questões de acesso dos últimos anos, né? Por exemplo, ano passado as coisas já se definiram mais, com uma vaga em aberto, foi aquela reta final lá com o Vasco, Ituano, mas esse ano não, esse ano a gente vê que existe, né, até uma troca de G4 muito grande, que não é uma coisa que eu dou, por exemplo, 2018, tanto 2018 quanto 2021 com o Goiás, a gente, por exemplo, o Goiás entrou no G4 no segundo turno e não saiu mais, ficou no G4 o campeonato todo. Em 2018 a mesma coisa, o CSA entrou na terceira rodada no G4 e não saiu mais. Esse ano, com exceção do Vitória, existe uma troca, né, muito grande de equipes no G4. Então, assim, hoje já teve o Criciúma, Novo Horizontino, Mirassol, e Guarani, então tá tendo uma troca ali muito grande. Então, assim, tá muito. Eu acho que o Vitória já, para mim, já está com acesso garantido. Mas eu posso falar para você que da segunda colocação até o oitavo, nós temos aí 7 equipes brigando por 3 vagas. Até o Vila, depois da vitória com o Clássico, voltou a ter chance também. Né? Tem um jogo decisivo aí com Vitória. O Novo Horizontino também voltou para a briga. O próprio Mirassol, que oscilou dentro da competição e ainda matematicamente tem chance ainda. Então, ficou uma reta final de Série B, as últimas 4 rodadas com fortes emoções aí. E eu acho que, tirando o Vitória, ficou muito em aberto. Eu ainda acredito que o Sport é uma série candidato, que é o time que vem aí. Depois que ele entrou no G4, ele se manteve mais um pouco. Tem um treinador muito experiente na competição. Tem aí o Atlético, né, com essa arrancada final aí que
que o Jair, né, na chegada do Jair. Mas a tabela do Atlético é uma tabela que não é fácil, tem muito confronto. E aí pode criar um pouco de dificuldade. O Criciúma arrancou bem aí nessa reta final. Então, eu acho que tanto para o acesso quanto para o rebaixamento vai ser uma Série B com a vitória da Tombense em cima da Chapecoense. A parte de baixo da tabela também vai ter ali uma. Eu acho que tirando o ABC, que já caiu, e o Londrina, que tem uma chance mínima, as duas vagas estão bem abertas aí para poder ver quem. Tem 5 equipes aí brigando aí para 3 escaparem aí do rebaixamento nessa reta final. Ali, Ituano, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Chapecoense, Tombense. Essas 5 equipes brigam para 3 livrar aí nessa reta final de Série B. Aproveitando, professor, esse gancho, a gente abriu até lá no nosso Instagram uma caixa de perguntas para alguns dos nossos seguidores fazendo perguntas ao professor, a gente ler aqui no bate-papo e ele também responder, né? Já que a gente está falando sobre Série B, competições, desafios, né? Tem aqui um seguidor nosso que também é treinador, o Ney Santos. Ele pergunta para o professor Marcelo Cabo as maiores diferenças da Série B e da Série A. Ele até fala assim: o professor Marcelo Cabo tem grandes trabalhos na Série B, mas não tem muitos na Série A. Quais seriam assim, as grandes diferenças? Se é a pressão, se é a cobrança? O que é que você poderia analisar, professor, dessas grandes diferenças dessas duas competições? Minhas últimas passagens na Série A foi de muito sucesso, muito êxito, né? Eu estive na Série A em 2020 com o Atlético, onde a gente consegue livrar o time da zona do rebaixamento, que eu cheguei justamente para isso. O time estava muito perto da zona de rebaixamento em 2020. E no final do trabalho a gente consegue colocar o Atlético na Sul-Americana. Ainda conseguimos conquistar o título estadual por causa da pandemia. Foi o último jogo da temporada. Em 2021 eu volto para o Atlético também na mesma situação de livrar o Atlético da zona de rebaixamento. Eu fiz os 8 últimos jogos, a gente ficou invictos esses 8 jogos. 4 empates, 4 vitórias e no final a gente deixa de ir para uma Libertadores porque a gente perde no saldo de gol para o América Mineiro, né? Então, assim, eu tenho 4 participações em Série A, as 2 últimas com muito êxito, né? Bem recente, né? Terminei 2021 com o Atlético quase indo para a Libertadores, mas o mercado é muito concorrido, né? Eu sempre me senti muito bem preparado para essa oportunidade. Quando ela aconteceu, eu aproveitei bastante. Mas eu te confesso, com a chegada, né, do sucesso e o êxito dos treinadores estrangeiros, no Brasil a gente perdeu um pouco do mercado, principalmente os treinadores da minha prateleira, né? Até os mais renomados perderam um pouco de espaço e a gente que ainda tem uma prateleira abaixo, né, desses ícones aí do futebol brasileiro, perdemos um pouco do nosso espaço aí na Série A. Tivemos que focar um pouco mais na Série B. Então, eu até comentei, né, essa semana que treinador competente ele não tem divisão. Ele pode dirigir a Série A, a Série B, a Série D, a Champions League, a Copa do Mundo. Isso aí não. Você tem que estar. O treinador bem preparado e ele está preparado para trabalhar em qualquer divisão. Basta ter a oportunidade, como eu tive, voltar 2021, né? Tanto ter êxito na B e na A. A diferença de competições da A para B, claro que a questão técnica, né? Os jogadores melhores tecnicamente eles vão para a Série A, né? Tem um nicho ali de primeira opção desses atletas e a questão orçamentária é muito diferente. Também é outra coisa que pesa muito nas competições. Aí. Uma equipe tem em média aí 40 milhões aí na Série A de televisão e a Série B tem 8, 9 milhões. Então, assim, a diferença de contratação, de orçamento, técnica, essa é uma das principais diferença que tem de competição. E a questão geográfica também, de logística, né? É muito importante ressaltar isso. Você, quando vai jogar uma Série A, as equipes ela está muito mais no eixo do que ela pulverizada para todo o Brasil. Brasil é um país continental. Você chega na Série B, você tem bastante equipes do Nordeste, do Sul,
Agora vai ter até do norte com o Paysandu, então essa questão de logística, a dificuldade é muito grande, né? Ali você centraliza quase 12 times da Série A no eixo Rio-São Paulo ali, entendeu? E Rio Grande do Sul. Aí você pega ali o Paraná, você hoje só tem duas equipes na Série A que, na verdade, três equipes de 20 que saem do eixo ali Rio-São Paulo e Rio Grande do Sul e Paraná, que é o Goiás na Série no Centro-Oeste e Bahia e Fortaleza na região Nordeste. Então, a questão de logística dá muita diferença e boa parte das equipes de Série A hoje voa de voo fretado, isso também ajuda bastante. A equipe termina o jogo, janta, já vai para o aeroporto, pega o avião, já amanhece na sua cidade. Isso no próximo jogo é uma questão que faz muita diferença. Por exemplo, você vai jogar em Tombos, você sai, vou dar um exemplo, de Maceió. Você vai ao Rio, né? Você geralmente não tem voo para o Rio, você vai a São Paulo, Rio, aí você pega mais 7 horas de ônibus até Tombos, por exemplo. Olha quanto tempo leva essa viagem de uma equipe do Nordeste para jogar em Tombos, uma equipe do Nordeste para jogar em Mirassol, que tem que depois pegar Novo Horizontino 5 horas de ônibus. Essa é uma diferença que também dá muito questão de logística de uma divisão para outra. Excelente, então, professor Cabo. É importante saber as diferenças, né? Cada competição com as suas particularidades. E a gente também queria lhe perguntar sobre um recente trabalho realizado seu, que foi na equipe do Vasco da Gama. Chamou muito a atenção entrevistas suas na época, relatando essa sua ligação com a equipe. Você já jogou lá como atleta de futsal. O professor Marcelo Cabo é nascido no Rio de Janeiro, então tem lá 4 grandes equipes. E em um momento da sua carreira, o senhor foi e assumiu lá o Vasco da Gama, que está passando aí por esse período, né? Chegou uma SAF, enfim. Queria lhe perguntar, professor, um pouco mais dessa sensação, desse significado de ter assumido essa equipe no seu estado natal e que é um gigante do futebol brasileiro. Queria perguntar como é que foi essa experiência. No Brasileiro de 2020, durante a trajetória do Brasileiro que eu estava no Atlético, eu já tinha recebido o convite do Vasco para poder assumir na Série A. A saída do Sapinto, eu recebi um telefonema do vice-presidente, né, Zé Luiz Moreira, para se eu pudesse assumir o Vasco no segundo turno do Brasileiro. Mas eu tinha um compromisso com o Atlético e eu estava 4 jogos no Atlético e eu sou um profissional que eu não gosto muito de romper trabalho, né? Se você olhar na minha carreira, eu tenho poucas vezes da minha parte eu rompi algum contrato. Eu gosto, claro que existiu e vai existir, mas eu gosto de pregoar a continuidade, né, do trabalho. E aí, quando termina a Série A de 2020 pelo Atlético, eu recebo um convite do Vasco para subir o Vasco para a temporada de 2021. Eu conversei, alguns falaram, pô, você está na Série A, o Atlético quer renovar o contrato, Sul-Americana, e você vai largar o time na Série A para ir para um time de Série B. E aí tinha todo um contexto, né? A possibilidade de eu voltar para minha cidade, trabalhar num estado onde eu comecei minha carreira, num clube onde eu fui atleta, e você como carioca, todo mundo que começa a carreira no futebol, tem o sonho de dirigir uma das 4 equipes, né, grandes do estado, e eu tive essa oportunidade. Eu costumo dizer que eu estava no lugar certo, mas não na hora certa, porque se todos lembrarem, foi aquele ano que o campeonato de 2020 terminou em 2021, né? O campeonato brasileiro terminou na final de fevereiro de 2021. Eu me lembro que o campeonato acabou na quinta, nós jogamos contra o Coritiba Atlético. Sábado eu fiz a final do Campeonato Goiano, que a gente se sagrou campeão. Na segunda-feira eu cheguei no Rio de Janeiro para me apresentar ao Vasco. Na quarta-feira já começava o Campeonato Carioca. Então, naquele período eu não tive, né, as férias, o período de planejar a saída e chegada de jogador, estudar o mercado para que a gente pudesse ver o melhor perfil, para que pudesse montar a equipe. Então a gente meio trocou o pneu com o carro andando. Eu me lembro que eu cheguei segunda, quarta já tinha um jogo do Carioca. A gente começou o Carioca com o Sub-20, as 2 primeiras rodadas.
e logo depois de 15 dias já tinha a Copa do Brasil. E o Vasco aquela indefinição de se quem estava no Campeonato Brasileiro se ia ficar, não ia ficar, o Fernando Miguel, o Pikachu, Cano, Castan. Então, assim, você começa o seu trabalho sem saber o time que você teria na mão. Começa o campeonato e o Vasco não tinha um time formado. E a gente foi começando a montar elenco dentro do Campeonato Carioca e dentro da Copa do Brasil. E aí a gente monta o elenco com um orçamento. A gente tinha uma limitação de salário de R$70 mil, fora aqueles remanescentes que a gente poderia trazer como contratação. Você trazer um jogador de R$70 mil para jogar no Vasco não é fácil, porque o nível dos jogadores para jogar no Vasco é muito alto. E aí a gente começa o Campeonato Carioca, fiz um jogo contra o Nova Iguaçu, e logo na semana seguinte tinha a Copa do Brasil. E a gente classificar na Copa do Brasil era muito importante pela questão orçamentária, e a gente consegue êxito na competição, leva o Vasco até as oitavas contra o São Paulo, só que quando chegou nas oitavas já não era mais o treinador. A gente começa bem a Copa do Brasil, classifica em 3 fases. O Campeonato Carioca foi um campeonato difícil, que a gente começou com o Sub-20, a gente acabou perdendo os 2 primeiros jogos, e justamente esses 2 primeiros jogos que a gente perdeu foram as 2 equipes que foi para a semifinal, que foi Portuguesa e Volta Redonda. E a gente não conseguiu recuperar, acabamos fazendo a final da Taça Rio com o Botafogo, e a gente sagrou campeão pela Taça Rio no Vasco da Gama. Ficou esse título aí importante. E aí a gente começa a Série B, né? Ainda vendo a melhor questão de elenco, de equipe, e a gente começa a Série B oscilando um pouco, mas aí a gente consegue mudar o modelo de jogo, e aí a gente começa a ter uma sucessão de vitórias. E aí quando o Vasco me demite, eu tinha 4 jogos de vencibilidade, eu tinha só empatado com o Coritiba fora, que era o vice-líder, e com o Náutico em casa. E a gente estava a 2 pontos do G4. Então, assim, a minha saída, até o presidente fez um pronunciamento num podcast há pouco tempo, que não era a convicção dele de me tirar, mas existia uma pressão interna e uma pressão de fora para dentro da torcida que era pedindo a minha troca, e ele acabou cedendo. Mas, infelizmente, teve essa troca. Eu tenho a convicção que se eu continuo no comando do Vasco, a gente ia subir em 2021, porque em certo momento da competição a gente conseguiu o encaixe da equipe, a gente teve uma sucessão de vitórias, a equipe ficou encaixada. Quando eu consigo ter o melhor momento da equipe e acaba me trocando. Foi uma frustração naquele momento, né? Mas agradeço ao Vasco pela oportunidade de dirigir essa grande equipe de futebol brasileiro. A minha cidade, a minha filha é vascaína, né? Foi um presente que eu pude dar a ela, dirigir a equipe dela, a Duda. E fica as boas lembranças, fica o carinho, fica o relacionamento que eu tive com o presidente Salgado, que é, para mim, um dos melhores presidentes que eu já trabalhei, um cara ímpar, um cara de um caráter formidável. Foi um prazer muito grande. O Alexandre Pássaro, que era o nosso diretor. A minha saída foi contra a vontade dos dois, mas foi uma pressão interna muito grande. E esses 2 profissionais, todos aqueles amigos que eu trabalhei no Vasco, eu carrego uma gratidão muito grande, uma lembrança muito boa. E ainda, só para finalizar, que eu sempre relato, eu tive um problema muito sério no Vasco, né, cara? Que foi a ausência da torcida, né? Eu dirigi o Vasco na pandemia, então, assim, eu não fiz nenhum jogo com o Vasco com a torcida. E a gente sabe o que a torcida do Vasco fez ano passado na Série B. A maneira que ela empurrou a equipe, e talvez tenha sido o grande plus para o acesso do Vasco ano passado, foi: eu saio do Vasco, volto à torcida e o Vasco recontrata o Nenê. Então foram 2 ferramentas, um atleta e uma ferramenta muito importante, que eu poderia ter usado naquela arrancada, naquele bom momento que eu estava vivendo no Vasco na minha saída, que era a chegada do Nenê e a volta da torcida de São Januário. A torcida do Vasco faz toda a diferença, né, professor? Empurra a equipe, é uma torcida muito apaixonada, na verdade. Exatamente, exatamente. E A também, torcida... professor, e também, professor Marcelo, a gente queria perguntar agora sobre a sua passagem no futebol do Nordeste, né? A gente viu aqui, teve passagens aí pelo Ceará,
Esteve nos dois lados em Maceió, né? Do lado vermelho e do lado azul. Queria lhe perguntar como é que foi assim, essa experiência de passar por esses clubes, é, a competitividade do futebol, os títulos conquistados também estaduais que o senhor teve por aqui. Como é que foi essa experiência de comandar esses clubes? Tá faltando Pernambuco no meu currículo, né? Aí meu Sim, vizinho de Maceió, mas daqui a pouquinho a gente vai ter essa com oportunidade. certeza, vamos Já, embora. já tive algumas sondagens, mas eu estava sob contrato, não deu. Mas Sim, sim. a gente tem uma vontade de trabalhar no estado, sim. Sim, a minha primeira experiência, por incrível que pareça, no futebol do Nordeste não foi no Ceará em 2015. Eu passei pelo futebol maranhense em 2004, né? Ninguém começa na Série B, né? Então eu dirigi o campeonato estadual em 2004, no Maranhão, numa equipe chamada São Bento, do interior. Nós chegamos a fazer a final do turno contra o Motoclube. Por que eu faço questão sempre de mencionar, né? Porque foi um clube que na época me deu uma oportunidade no início de carreira, né? O São Bento, da cidade de São Bento, e ali eu conheci como é a paixão, né, do nordestino no futebol do Nordeste. Aí volto em 2015 numa questão, eu tinha começado a Série B, na minha primeira Série B, no Macaé, e a gente chegou até a ficar em terceiro colocado naquela competição pelo Macaé. Eu comecei uma competição muito bem pelo Macaé, ficamos ali terceiro, quinto, oitavo, e ali, e aí esse meu bom início de competição me veio um convite do Ceará. Ceará naquele momento, eu acho que era a 16ª rodada, estava na lanterna do campeonato da Série B. E, e com uma pontuação muito grande para sair, eram 7 ou 8 pontos para sair da zona. Eu me lembro que quando eu cheguei em Fortaleza foi um momento muito assim difícil, porque chegando muitos jogadores junto comigo e o departamento médico lotado, alguns jogadores não tinham uma boa vontade de querer sair do DM, outros jogando até com um pouco. Vou citar o exemplo aí do Ricardinho na época, com pubs muito ruim. Cara, jogava com dor, mas ia pro jogo. O cara que me ensinou muito nessa questão, o Ricardinho. E aí a gente consegue, né, reorganizar o Ceará e a gente começa a fazer uma competição de recuperação. E a gente foi recuperando, recuperando, recuperando. E no final o Ceará acabou se livrando do rebaixamento na última rodada contra o Macaé. Eu não dirigi os últimos jogos, que nós ficamos da mesma coisa assim. Um jogo contra a Luverdense, se eu ganho dentro do Castelão, a gente saía da zona, né? Eu faço aquela competição toda de recuperação, aí a gente perde aquele jogo contra a Luverdense, aí tinha uma pausa de 14 dias. E aí a Copa América parece, alguma coisa assim. Aí a diretoria resolve me trocar, faltando 7 jogos. Aí, mas o treinador que chegou conseguiu livrar, e aí foi o grande objetivo. Tenho certeza que eu fiz parte também, fui uma parte importante naquele momento de reformulação do elenco, da competição. Eu dirigi quase um turno, e aí o Ceará acaba livrando. E aí eu volto para Alagoas, para o Nordeste em 2018, quando eu chego no CSA, para o campeonato estadual. O CRB estava para ser tetracampeão estadual, eu chego na metade do campeonato e a gente consegue tirar o tetracampeonato do CRB. E aí foi meu primeiro título, né, no Nordeste. Eu ganhei o estadual no CSA, depois no mesmo ano a gente foi vice-campeão brasileiro. E aí eu consigo ganhar 4 títulos estaduais, 2 pelo CSA e 2 pelo CRB, né? E em Alagoas. E aí, de 2018 para cá, eu consegui conquistar 5 títulos estaduais, né? 4 em Alagoas e em Goiânia. E esse ano foi por pouco, porque eu fui finalista do Campeonato Paraense, mas não dirigi o último jogo, né? Eu me desliguei 4 dias antes da final do Campeonato Paraense, que poderia ser meu 6º título estadual de 18 para cá. Mas essa minha relação com o futebol do Nordeste é muito boa, né? Eu tenho um carinho muito grande. É um futebol uma região que eu conheço muito bem o futebol, conheço muito bem as diretrizes, conheço muito bem como funciona a gestão do futebol do Nordeste. Tanto que hoje a minha residência fixa é em Maceió, né? Então,
como eu ganhei o título de cidadão maceioense, eu tenho uma mãe cearense, também me sinto um pouco nordestino também. E também a gente falou aqui agora, né, que quando o professor esteve em Maceió, esteve dos dois lados, né, professor, da torcida. E também outro fato curioso, quando esteve no futebol goiano, esteve nos três lados, né? Do lado verde, do lado alvirrubro e do lado rubro-negro. Como é que é lidar, professor, Exatamente, com a exatamente. questão da torcida, de ter comandado aí várias equipes grandes, mas no mesma capital, tem a rivalidade, tem a questão, né? Mas como é que também foi lidar com isso também? No futebol goiano eu consegui dois acessos, um pelo Atlético e um pelo Goiás, né? Que é uma coisa muito fácil, né? Mas ainda tenho vontade também de um dia voltar pro Vila e conquistar também um título pelo Vila, um acesso, para poder fazer, como é que diz, a tríplice coroa, né? Conquista pelos três clubes. Ficou faltando só do Vila. Eu acho que isso tudo passa pelo profissional, entendeu? Eu costumo dizer que eu sempre voltei para os clubes que eu trabalhei, sempre voltei para a equipe, trabalhei na equipe rival, porque sempre apregou a palavra respeito, né? Sempre que eu tive êxito e conquistei títulos ou acesso pela equipe, eu sempre respeitei a equipe rival, se mesmo sendo campeão em cima dessa equipe, porque eu sou um profissional. Então, assim, a gente precisa sempre ter o respeito ao adversário, ter lisura, ter honestidade, ter transparência. E isso tudo é que, quando eu trabalhava numa equipe, por exemplo, no CSA, com certeza era a ótica que a direção do CRB me olhava, entendeu? Eu sempre tratei, e eu do CRB da mesma forma, com o CSA, é a mesma forma no futebol goiano, quando eu tive no Atlético. Depois o Goiás me contratou, a lisura e a transparência que eu sempre trabalhei nos clubes, a honestidade, e sempre, né, trabalhando pro clube, né? Trabalhando pro clube, sendo a pessoa mais transparente e reta possível. Então isso me traz credibilidade, isso me traz a confiança que os dirigentes têm no meu trabalho, né? E aí me dá essa oportunidade de carregar isso na minha carreira. Ter sucesso tanto no CSA quanto no CRB e ser respeitado pelas duas torcidas, pela imprensa, pelos dirigentes. Né? Quando eu trabalho no CSA, a torcida do CRB me respeita, e quando eu trabalhava no CRB, a torcida do CSA me respeita, e a mesma coisa eu posso dizer do futebol goiano. Eu fico muito feliz porque são poucos treinadores, né, no Brasil consegue ter essa empatia, esse êxito em equipes rivais. Legal, professor Marcelo. E também perguntando sobre presente, sobre futuro, o professor Marcelo, como já falou, né, agora há pouco, esteve no Remo recentemente, também no CSA, disputando aí a Série C. E a gente queria lhe perguntar, professor Marcelo, quais são assim os seus planos atuais para a sua carreira? O senhor tem já alguma proposta para o futebol de 2024? Já tem alguma sondagem de algum clube que o senhor possa falar, claro, obviamente? Como é que está aí o seu planejamento? Terminou o meu contrato com o CSA, né? E agora a gente está no período já se organizando, né, nas questões familiares e resolvendo algumas coisas, e já fazendo um planejamento de carreira para a sequência da carreira, né? Eu tenho bem definido do que eu penso para 2024. Eu te confesso que quando eu estava sob contrato com o Remo e com o CSA, eu recebi bastante convite de equipe de Série B. Só esse período que eu estive no CSA, eu tive 3 convites. Mas como falei para você anteriormente, eu não gosto de romper contratos, principalmente quando você tem a cumplicidade dos seus atletas, você tem um bom trabalho com a sua gestão. Eu gosto de terminar ciclos, né? Pelo menos da minha parte. Então, assim, eu tive alguns bons convites durante esse ano para trabalhar em equipe de Série B. Trabalhar na C foi uma opção minha, para 2023, porque eu queria conhecer esse mercado da Série C, eu queria conhecer, porque eu acho que é um mercado que está crescendo muito, é um mercado que eu já estou lendo que a competição brasileira da Série C no ano que vem possa ser ponto corrido, turno e retorno. Isso vai dar um upgrade para a competição muito grande. Foi uma competição de um nível técnico muito bom. Então, assim, quando o Remo me convidou, eu coloquei tudo isso dentro de um pacote que
era importante para mim, apesar de ser um treinador com trabalhos recentes de Série A, Série B, mas eu gostaria de ter conhecido a competição. Como é que se prepara uma equipe para a Série C? Como é que você trabalha numa Série C? O que, que a competição te oferece? O que, que você tem que ganhar de expertise nela? Porque eu acho que é um mercado futuro muito interessante para todos nós. Mas para o ano que vem eu tenho uma outra ideia, uma ideia um pouco diferente da que eu tive de 2023. Tem algumas conversas em andamento, a gente tem alguns contatos já feitos, mas nada que eu possa dizer assim que tem uma diretriz para que o Marcelo está bem próximo de fechar com alguma equipe. Eu acho que a gente tem todo o mês de novembro ainda, né, para poder campeonato sem andamento. E vamos esperar uma melhor oportunidade aí de trabalho, que aquilo que a gente veja que é uma boa possibilidade de um bom planejamento para que a gente possa estar trabalhando aí em 2024. Mas eu já estou eu costumo dizer que 15, 30 dias em casa já começo a sentir falta do cheiro da grama, vontade de trabalhar, porque eu gosto mesmo é de estar dentro do campo no dia a dia dando treinamento. Legal, professor Cabo. E também, já que estamos falando sobre presente, sobre futuro, tem uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores, né, que é o Robert, né, um seguidor já bem antigo aqui da nossa parte, sempre nos acompanha. Se o professor Marcelo Cabo também tem o objetivo de trabalhar fora do Brasil. Já trabalhou, né, como falou no início da conversa, no mundo árabe, mas se o senhor tem assim, alguma ideia de um dia voltar ao cenário árabe ou até outro, né? A gente até falou aqui recentemente que hoje está bem espalhado, né? Os professores brasileiros, temos professores no México, alguns na Europa, África, Ásia, mundo árabe, enfim. Se o professor Marcelo Cabo tem alguma ideia, algum interesse também de trabalhar em algum desses mercados no futuro. Sim, agora temos na América do Sul, né, o professor Tiago fazendo um grande trabalho. O nosso treinador acabou de assumir a seleção da Bolívia, né, o Zago. O Então, professor assim, isso é Eutrópio muito também foi bom para o para a gente. Paraguai. O Trump foi para o Taquari. Então, assim, isso é muito bom, né? A gente ter profissionais brasileiros voltando a ter espaço no futebol mundial. Isso é para a gente é muito importante. Eu tenho sim projeto de carreira de voltar ao exterior. Não agora, nesse momento, mas eu tô com netos muito pequenos, né? O meu filho é meu auxiliar. Então, assim, esperar um pouco mais, a gente ainda tem mercado aqui no futebol brasileiro que nos dá boas oportunidades, mas eu já tive, ao longo desse passado recente, aí, alguns convites para voltar para a Arábia Saudita, para o Kuwait principalmente, onde eu tive muito êxito, né? Consegui, por 2 vezes, colocar equipes na Copa da Ásia, tanto o Al Nassr quanto o Al Arabi. Então, vira e mexe, eu tenho convites para voltar, e eu estou me preparando, me estruturando para poder sair do Brasil de novo, e essa experiência de 7 temporadas fora do Brasil, eu acho que agora eu sou mais experiente, eu já um pouco mais velho, eu acho que uma volta no futuro próximo aí será legal para mim, para minha família e para minha carreira. Legal então, professor Marcelo Cabo. A gente quer agradecer mais uma vez por ter dado aqui essa entrevista aqui para o nosso podcast. Muito enriquecedor saber um pouco mais da sua história, da sua trajetória na sua carreira como treinador, dos títulos, das conquistas. E a gente deseja aqui todo o sucesso na sequência da sua carreira, na temporada 2024 e também nas próximas. Que seja de muito êxito e ficamos sempre aqui na torcida. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa que eu acompanho sempre. É muito enriquecedor trocar ideias sobre futebol e a gente ter a possibilidade, a oportunidade de passar aos torcedores aquilo que a gente pensa e a gente tem pouca oportunidade no dia a dia que está trabalhando. Parabéns aí pelo espaço, pelo seu programa. Sucesso na sequência da jornada.